Enquanto muitos vivem falando de crise pra lá, que vai quebrar, fulano de tal, o país de tal vai quebrar. No vídeo de hoje vamos falar então sobre tudo sobre microempreendedor individual e 6 hábitos para manter a sua empresa 100% no azul. Esta matéria tem como referência, como base o Sebrae, e 2 passos iniciais que você deve fazer é fazer a anotação de tudo que entra na empresa, na questão mesmo de valores de faturamento bruto, quais são os seus gastos de despesas, custos, separando CPF e CNPJ, ou seja, o princípio da entidade, né? Você separar tudo que é gasto do CPF, tudo que é gasto do CNPJ, tudo que entra no CNPJ e tudo que entra no CPF. Seu faturamento bruto anual é R$81 mil já dentro de 2026, podendo até ter funcionário registrado em carteira CLT. Aí tem como base, né? Obrigatoriamente você tem que pagar a média de 5% sobre o salário mínimo, ou seja, R$ 81,05 para comércio, indústria, R$ 86,05 para serviços, R$ 87,05 para comércio mais serviços. Você vai ter que precisar ficar muito atento no seu extrato financeiro, nas suas emissões de nota fiscal e diretamente tem que ter obrigatoriamente uma conta PJ para não cair na malha fina do governo. Sempre acompanhando, né, o seu faturamento para que não ultrapasse o teto e no ano seguinte a sua empresa obrigatoriamente vai ser desenquadrada para o Simples Nacional. Caso não faça essa opção do Simples Nacional através de um contador, o que vai acontecer? Sua empresa vai ser enquadrada para o lucro presumido. E a pergunta é: a sua empresa está faturando ou somente pagando contas para sobreviver? A sua empresa, ela precisa evitar o quê? O achismo, né? Precisa ter entradas, despesas, o saldo e a meta do final do ano e a meta do final do mês, como planilhas, cadernos ou aplicativos gratuitos, né? Para que você possa então ter o seu controle 100% rigoroso. As duas modalidades, na questão mesmo de CPF, você tem que ter os seus gastos da sua casa, seu cartão pessoal, compras do dia a dia e lazer e consumo, e isso CPF. Já o CNPJ, que é uma outra atividade, outra entidade, é o que? Receita do microempreendedor, os impostos mensais, insumos que você vai precisar para poder fazer então sua fabricação de algum produto e até mesmo reserva do negócio, o famoso capital de giro. E com a sua meta alcançada, você vai ter sua retirada normalmente, né, todos os meses. A retirada funciona da seguinte forma: você vai transferir, né, o valor do saldo daquele lucro líquido daquele mês, do final do mês, e transferir diretamente no seu CPF. Quando for fazer a apresentação do imposto de renda da pessoa física, vai ser lançado diretamente como lucros e dividendos, que até o momento é isento de imposto de renda, pessoa física. Os essenciais para o CNPJ são os impostos, matéria-prima, ferramentas de trabalho, entrega e operação, fazer revisões de assinaturas, tarifas, juros bancários, energia elétrica, o frete, que é mais importante, e taxa de aplicativos pagos. E a decisão final que você vai fazer é o que? Cortar custos, despesas, fazer negociações com fornecedores, fazer substituições de alguma matéria-prima que está um pouco mais cara, fazer então uma renovação do que está dando retorno, principalmente de olho nas saídas recorrentes. E o que você deve estar atento em olhar são itens encalhados, ou seja, o seu estoque que está inflado, suas compras de excesso, produtos com baixa saída, fazer uma grande revisão com matéria-prima e matéria-prima, né, sem giro. O que você deve fazer? Uma pequena promoção, fazer combos. O que você deve tomar? A melhor tomada de decisão? Fazer promoções, fazer combos, um desconto estratégico para que seu estoque não fique inflado, reposição do que somente vende. Ou seja, são os mais pedidos. E a pergunta certa que você deve fazer para você mesmo: quanto dinheiro fica parado na prateleira hoje? E o sinal que você deve tomar para planejar a virada, ou seja, você deve então transformar seu microempreendedor individual em ME com faturamento de até R$360 mil para o Simples Nacional, dependendo da categoria que for então ultrapassar. Então a primeira, você deve analisar a demanda maior que a capacidade, pedidos recusados, faturamento perto do teto, ou seja, R$81 mil, maior complexidade operacional e a boa decisão que você deve fazer: organizar preços, margens, impostos, capacidade. Crescer sem plano costuma gerar estresse do que o lucro, por isso deve ter um contador que realmente vai te auxiliar na melhor tomada de decisão. E as metas de 2026, você terá que definir o faturamento mensal, criar reserva de segurança dentro da empresa, aumentar a margem e diminuir o desperdício. Como o ano tem 12 meses, o que você deve fazer? De janeiro a março, organizar seu caixa,
De abril a junho, reduzir os custos. Julho a setembro, testar promoções caso seu estoque esteja inflamado, inchado, quando consegue fazer suas vendas. E outubro, dezembro, fechar o ano sem custos. E principalmente fazer um mínimo de um checklist, fazendo então fechar entradas e saída no mês, separar retirada pessoal, né? Fazer o pagamento do DAS em dia, para que você possa então ter o direito de se aposentar por tempos de contribuição, ter o direito de ter o auxílio doença, caso tiver algum acidente, de pagamento de no mínimo de 6 meses em dia, e guardar notas e comprovantes, que é importante para apresentar algum caso em específico na Receita Federal, ou até mesmo auxílio de um contador, e fazer revisão sempre de mês a mês do saldo acumulado de entradas na empresa, o faturamento acumulado ao longo do tempo, apenas de entradas, saída, pagamento de aluguel, de gasolina, isso não conta. E fazer o mais importante, antes da virada do mês, fazer o planejamento para o mês seguinte. Com isso, vamos fazer o resumo, então, fazer então um caixa claro, decisão rápida, fazer hoje uma abertura de uma planilha ou até mesmo o famoso caderninho para poder fazer seu registro em casa, revisar gastos, fazer retirada pessoal no final do mês, que é o mais importante, não fazer a retirada diária, que isso daí realmente pode ter algum problema no final do mês. E fazendo esse teste, você vai acompanhar seu teto, seu controle de estoque, negociando os custos, fazendo projeção de margem, e também já dentro de 2026 criar metas, fazer uma projeção de crescimento, ou seja, a famosa migração do MEI para o ME, para que você possa faturar mais, você faz mais retirada e não ficar apenas de uma empresa, de uma ilha, né, sem crescimento, caso ela não tenha algum crescimento especificamente no outro ano. Aí você vai fazer o mês do planejamento, o mês um passo a passo, para que você possa sempre faturar, e aí você vai receber mais dinheiro. Preparando uma virada então de categoria, com isso você vai ter uma virada então de prosperidade. E a disciplina faz com que o microempreendedor, que é a porta de entrada para o pequeno empreendedor, então possa entrar no mundo formal, pagando seu DAS, INSS mensal. Caso tiver alguma coisa em atraso, sempre procure o contador, que ele vai fazer essa regularização para você o quanto antes, para que a sua empresa esteja uma vida saudável, simples e confortável. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilha com aquele amigo que é empreendedor, que precisa de algum conselho simples para que ele possa então prosperar.